Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E nesse vídeo eu trouxe a história da minha cirurgia de escoliose. E então, se você tá curioso pra saber tudo, vem comigo. Então, gente, tudo começou quando eu tinha de 9 para 10 anos. Eu morava com a minha avó aqui no interior da Bahia. E eu fui numa costureira apertar uma roupa e ela era minha vizinha, ela já me conhecia há tempo e ela, na hora das medidas, ela viu que alguma coisa não estava se encaixando e falou que eu tava um pouco torta e chamou minha avó pra ver. A minha avó viu que tava um pouquinho torto, só que como ela não me entendia muito, ela marcou um ortopedista pra mim, me levou no ortopedista e eu fui, fiz a consulta, ele passou um raio-x e aí eu levei pra ele de novo e ele falou que eu tava com escoliose. Porém, o meu grau estava baixo. Ele me indicou para vários médicos aqui em Salvador. Eu vim umas 3 vezes, só que nada dava certo porque era pelo SUS, então era um pouco demorado. Mas depois de cerca de 1 ano ou 2 anos, eu não lembro muito bem, eu fui morar com a minha mãe no interior do Rio de Janeiro, com ela e com meu padrasto e com meus irmãos, os caçulas, os 2 caçulas. E eu consegui um plano de saúde, porque antes eu não tinha. Consegui um plano de saúde e eu fui no ortopedista para cuidar da coluna. E nenhum ortopedista na cidade que eu morava, nenhum ortopedista era especialista em coluna. Então eles não arriscavam opinar alguma coisa a não ser natação e balé. Eu cheguei a fazer natação, porém eu não vi muito resultado. E então eu parei de ir. E depois disso eu fui em um médico e ele me indicou para um médico um ortopedista no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. Eu fui com a minha mãe, eu fui lá 2 vezes, se eu não me engano. E ele falou que no grau que eu não dava mais jeito eu usar colete. Eu tinha que operar. Eu tinha que fazer a cirurgia e ele me explicou que a cirurgia era de risco, que eu podia não andar nunca mais. E desde aí eu já fiquei com medo, já fiquei com o pé atrás. Porém, eu tinha vergonha da minha coluna que era torta. Eu não colocava um biquíni, não ia pra praia à vontade, porque eu via que eu era torta e eu não via mais ninguém torta, entendeu? Isso era uma coisa muito horrível. E eu falei, não, eu quero isso pra minha vida, eu vou operar e vai dar tudo certo. E foi isso aí. A minha cirurgia estava quase sendo marcada quando o anestesista falou que ele não queria o dinheiro do plano de saúde, ele queria o dinheiro dele entregue às mãos, e ele cobrou um valor absurdo que eu nem sei se eu posso falar aqui, mas ele cobrou R$ 10.500 e, tipo, era um dinheiro que não ia nascer, não ia surgir da hora do dia pra noite. Então, minha mãe e meu padrasto fez rifa, fez bingo, fez várias coisas pra tentar arrecadar o dinheiro, porém nada dava certo. Quer dizer, dava certo, porém não chegava a esse valor tão alto como ele cobrou. Então, a gente já tava com o pé atrás, meio que eu já tava com o pé atrás. Eu sabia que aquilo ali não ia pra frente, não ia dar certo. Até no dia que a minha tia me ligou, que foi no finalzinho de 2017, ela me ligou falando que tinha achado um médico aqui em Salvador, que ele operava, ele já tinha feito cirurgia de escoliose em outras pessoas e que o meu plano cobria a cirurgia nesse médico, desse doutor. Então minha mãe marcou, a gente veio do Rio de Janeiro até aqui em Salvador. A gente ficou um bom tempo aqui indo para consultas e mais consultas. Minha mãe chegou a assinar um termo. Porém, quando tava quase tudo certo, o médico o hospital que eu ia ficar internada, que eu ia ser operada, não tinha UTI pediátrica. E pela minha idade, na época eu tinha 14 anos. E no hospital não tinha UTI pediátrica, então meu médico se recusou a me operar sem ter a UTI pediátrica. Então ele me rejeitou, não foi nem o plano, foi ele que me rejeitou. Ele pediu desculpas por não me operar, por me deixar tão feliz e depois me deixar tão triste, mas eu entendi a parte dele, porque
é uma cirurgia de risco, ele não sabia se eu ia precisar ir pra UTI ou não, então ele não arriscou me operar. Então, depois dele, eu fui pra vários outros médicos aqui em Salvador, que eu já tava aqui, a minha mãe ficou aqui e marcou vários outros médicos. E depois de um tempinho, eu cheguei aí em 2 médicos, se eu não me engano. Depois de todos esses médicos que a gente foi aqui, depois deles ter me rejeitado, a gente achou um doutor aqui, que ele era especialista em coluna também, e a gente foi, marcou a consulta, tava indo tudo bem, ele pediu pra eu marcar um raio-x pra ver como tava, e ele viu que tava aumentando muito forte o grau, muito rápido o grau, e ele falou que tinha que operar o mais rápido possível. A gente mandou o pedido pro plano de saúde, e o plano não queria aceitar de jeito nenhum, não queria autorizar a cirurgia, e foi a gente não, a minha tia e a minha mãe, mas a minha tia ficou ligando bastante pro plano para tentar fazer o possível para eles autorizarem, e graças a Deus, perto do meu aniversário, o plano autorizou a minha cirurgia e eu ia operar com esse doutor naquele hospital e tava tudo certo. E a minha cirurgia foi marcada para o dia 19 de junho de 2018, foi ano passado. No dia de noite, no dia 18, eu me internei, foi tudo bem, tudo tranquilo. E de manhã cedo, a enfermeira chegou no quarto e pediu pra eu tomar um banho direitinho e verificar se estava tudo certo, porque ela já vinha me buscar pra ir pra sala de cirurgia. E o meu coração não tava aguentando mais, porque eu tava muito ansiosa e com medo. E eu tava com muito medo de não dar certo. Desculpa, gente. Depois disso, ela foi me buscar. Eu fiquei numa sala que tinha muita gente que ia operar, não só de escoliose, não só de coluna, claro, mas eu lembro que eu entrei na sala de cirurgia, era 8h30 por aí. E tipo, o povo falava que eu já tinha pesquisado várias outros depoimentos de meninas que tinham operado, e a cirurgia demora bastante. E a minha cirurgia, eu acordei à tarde e era mais ou menos 2, 3 horas por aí. A cirurgia, que ia demorar umas 12 horas, demorou muito menos do que 12 horas, e isso foi um milagre. A cirurgia foi um sucesso. Eu lembro que eu acordei, eu tava na UTI, mas eu tava bem, apesar de ter vazado sangue pelo meu nariz e pelo meu ouvido. Eu tava bem, graças a Deus. E a primeira coisa que eu perguntei pra minha tia foi se eu tava realmente reta, e ela falou que não tinha visto ainda, que só quem tinha visto foi o médico, e ele disse que fez o possível pra me deixar mais alinhada, o mais alinhada possível. Ele falou que ia me deixar, e ele falou que de 100% tava 80%, e isso me deixou tão feliz, que tipo, foi uma parte da minha vida que foi muito importante, que me ensinou muitas coisas. E eu não vou chegar aqui e vou mentir que foi uma maravilha, porque o momento que eu saí da sala de cirurgia foi os piores, porque eu tava na UTI e eu tava sentindo muita dor, e tudo que eu fazia eu precisava de ajuda. Mas graças a Deus, depois de 3 dias eu fui pro quarto, e eu pensava que a dor ia melhorar, só que não melhorou bastante, mas deu uma aliviada. Porém, tava tudo indo certo, e no 5º dia eu fui embora pra casa. E quando eu cheguei em casa, gente, não foi muito diferente, porque eu ainda sentia uma dor muito intensa, mas pelo menos tinha uma parte diferente, porque eu tava em casa e eu tava perto das pessoas que eu gostava, entende? E isso já é uma vitória, porque eu saí da sala de cirurgia bem, não saí andando, claro, porque foi uma coisa recente e os parafusos pesavam bastante, porque eu tenho 26 parafusos e isso pesa bastante. E, bom, no tempo pesava, só que agora eu já me acostumei, porém eu tava sentindo dor, só que eu tava bem, entende? E ao decorrer do tempo eu fui melhorando mais e mais,
e graças a Deus hoje eu consigo fazer várias coisas, consigo fazer quase tudo. Eu sou muito grata por todos que me ajudaram, a minha tia, a minha mãe, o meu padrasto, todos que me ajudaram, porque isso foi uma parte muito importante da minha vida e sem essas pessoas perto de mim, eu não teria operado, eu não teria realizado o meu sonho, que o meu sonho era esse, e é isso, e eu espero que vocês tenham gostado. Gente, antes que eu esqueça, se alguém que estiver vendo esse vídeo for operar e tem escoliose, for operar ou precisa operar, mas vai operar daqui pra frente ou sua cirurgia tá perto, olha, eu não tô falando isso pra amedrontar ninguém, mas a cirurgia não é uma coisa fácil, não é pra muitos, muitos não aguentam. Eu, graças a Deus, aguentei porque eu fui muito forte mesmo, porque parece ser uma besteirinha, mas não é. Não é uma besteirinha. O pior não é nem você ir pra sala de cirurgia e ser operada, o pior é quando você sai. O pior é o pós-operatório. Então, se você vai operar, se você tem o sonho de operar de escoliose, você não desista, porque eu falei que dói, porque é uma coisa difícil, mas tipo, enfrenta, velho, enfrenta, porque isso vai ser um bom pra você, vai ser bom pra você, pede direção a Deus, pra Ele te guiar, pra você fazer o que é certo, mas cuida de você mesma, cuida da sua saúde, e se você não tem escoliose e tá assistindo isso, obrigada por assistir, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa o seu like. E tchau!